acham que muitos sinais que fogem ao entendimento são sinais ameaçadores, que vêm de Deus, que vêm de um poder espiritual superior. Mas, felizmente, nós, com o auxílio de muitos recursos que a humanidade foi adquirindo e está adquirindo no tempo, acredito que hoje nós podemos vivenciar uma espiritualidade mais genuína, mais pura. E nesse sentido de termos recebido muitos avatares, foram muitos os espíritos que vieram à Terra, e aí preciso mostrar essa visão particular, pelo menos compartilhar, não pedir que todos vejam por esse ângulo, mas é o meu entendimento. O Cristo é o governador espiritual da Terra. Todos esses avatares que vieram com mensagens que, se nós analisarmos o seu centro, o seu coração, coincide com a mensagem do Cristo. Você vê um Dalai Lama reverenciando o Cristo quando escreve sobre ele. Você vê um Yogananda fazendo a mesma coisa. Por quê? A autoridade espiritual do Cristo é reconhecida por todos esses avatares ou representantes desses avatares. E nesse entendimento particular, são colaboradores do Cristo que surgem em tempos diferentes, em culturas diferentes, bebem daquela cultura enquanto vivem para adequar essa mensagem que é do plano espiritual para chegar até o ser humano que está envolto nos seus comezinhos cotidianos e fica lá brigando por causa do boi que atravessou a cerca, e se atravessou a cerca, então agora ele é meu, não é seu. São questões do dia a dia, né, que precisam, o ser humano precisa de leis civis para organizar isso, e durante um tempo os próprios avatares são esses espíritos que também vão tentar fazer leis com a autoridade espiritual que regularizem a vida social de uma época, e junto manda a mensagem espiritual. E o que é da época para a época e o que é a essência? Então, se nós formos em todas essas tradições e fazer o filtro, fazer a filtragem para pegar a essência de cada tradição, nós vamos ver que todas elas cabem no mesmo continente, e esse é também o continente do nosso coração. E na medida que nós refletimos sobre essa mensagem e vamos nos assenhorando da sua verdade, e às vezes não é só pelo entendimento, pela racionalidade, que são importantes e que precisam ser cultivados. Mas não sei se vocês atentaram, né, para a frase da Ceci hoje, né, de o Deus é comigo. Então, onde é que está Deus em mim? Porque nós podemos repetir essa frase, Deus está comigo, mas como sentir isso? Como sentir essa frase que Gabriel diz para Maria, o Senhor é contigo? E é conosco também. Como tornar essa frase, essa orientação espiritual como verdade inalienável de cada um de nós? Talvez aqui, nesse momento, fazemos uma
uma racionalização dessa ideia. Mas como vivenciar isso? Talvez esse impacto que Maria sofreu nesse diálogo forte com o anjo, que vai dizer para ela, e ela vai ficar meio descrente, porque ela sabe que para gerar e parir uma criança é necessário intercurso sexual, e ela ainda não é casada, ela é noiva. E parte da tradição cristã para querer fortalecer o poder de Deus, né, porque Gabriel termina dizendo, para Deus nada é impossível. Então Deus pode derrogar as suas próprias leis. Alguns fazem esse tipo de leitura. Então pode ter uma gestação sem o concurso dos elementos sexuais, no caso dos gametas, óvulo e espermatozoide. Qual é a necessidade de, para dizer do poder de Deus, ele precisar passar por cima dessas leis biológicas que, numa visão mais ampla, são leis instituídas por ele mesmo, intrínseca à natureza, à vida universal? Então, uma leitura que fazemos, isso para terminar, dizendo que é muito mais fácil olharmos esta concepção que o anjo Gabriel está passando a Maria como concepção espiritual. O que seria a aproximação de um espírito com a luminosidade do Cristo para um ser humano comum e que vai adentrar o seu corpo para ser gestado ali? Isso é a concepção espiritual. Isso é a frase de um Espírito Santo debruçará sobre ti e a envolverá como uma sombra. Na medida que, e isso nós já sabemos hoje pela literatura espírita, que quando um espírito vai encarnar, ele já começa a fazer ligações magnéticas com a mãe antes da concepção. E quando essa concepção se dá, que aí o ovo se forma, porque o espermatozoide fecundou o óvulo, aí sim o espírito começa a ser jungido à matéria célula por célula, que vai se multiplicando, e o espírito, com o seu corpo espiritual, vai gerindo toda essa organização que vai se desenvolvendo. Então tinha razão Maria se preocupar com o que estava acontecendo ali, porque não era concepção física ainda. A concepção física ela vai ter na medida que é desposada por José. E nós já estudamos isso, né? Porque essa concepção espiritual é falada para o próprio José, ele começa a duvidar da lealdade de Maria. E é preciso ter um outro sonho em que o anjo de novo aparece, dessa vez para José, para tocar na intuição dele e entender que aqueles pensamentos escusos sobre Maria não cabiam. E ele a aceita então como esposa, tem a fecundação, e esse Espírito, Cristo, que já está imantado a Maria, vai adentrar o corpo, célula por célula, que está se formando. Não precisa, para ser grandioso, ir contra as leis. As leis são maravilhosas, são complexas, nós mesmos não entendemos a sua essência. Quantas perguntas ainda tem aí pela todas as modalidades da ciência sem serem respondidas ainda?
Então vamos passar a leitura da última parte para então fazermos a meditação final. Ao recolher-me na hora da meditação, afinando a sintonia com o Mestre, o que a reação de Maria me ensina para melhor meditar? Tal como Maria, também não sei e preciso saber que sou altamente favorecido, pois o Senhor é comigo. Com algumas décadas de estudo e reflexão sobre a espiritualidade, felizmente já me dei conta de que Deus é comigo. Por isso, devo sim me alegrar bastante. Todos os dias em que sentar para meditar, será de grande utilidade me conscientizar de tal realidade. Com ela, a via de êxtase começa a se formar. Portanto, não preciso me deixar assustar como Maria fez, nem assumir qualquer orgulho tolo, porque não é na esfera do ego que tal grandeza se cumpre. Após o advento do cristianismo, e com ele se fazendo presente em minha vida, sei também que o Mestre é ponte segura para consumar a comunhão com o Pai. O Cristo é caminho para a vida verdadeira. Ninguém vai ao Pai senão com Ele e por Ele. Não significa discriminação de qualquer outro credo espiritual, mas tão somente que o Cristo veio ensinar o que sentiremos, o que pensaremos, o que seremos capazes de fazer quando alcançarmos a condição crística que em nós está sendo gestada. Nesse sentido, Jesus ainda não veio à luz através de mim. Para que eu experimente ainda hoje tal conjunção com Cristo, não precisarei de condições mundanas e externas, um culto específico, palavras mágicas, adentrar um templo de pedra, são todos dispensáveis. Quanto muito, funcionarão como facilitadores para condicionar minha mente a vibrar em plano superior. Se a graça há de vir, porque para Deus nada é impossível, a reverência final de Maria me é exemplo poderoso a seguir. Faça-se em mim a palavra do Cristo e dos seus mensageiros quanto à minha natureza e quanto ao meu futuro próximo. Para isso, me coloco agora como escravo do Senhor. Versículo para meditação, disse Maria: Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Então, nesse momento de meditação final, nesse tempo de Natal, vamos trazer para a nossa tela mental essa certeza da comunhão com o Pai e da presença do Cristo, com tudo o que Ele ensinou e nos ensina ainda hoje, quando nós confrontamos
dificuldades intensas e desafiadoras para continuarmos sendo cristãos. São esses momentos mais difíceis a oportunidade para fazer nascer em nós o Cristo interno. Por isso, nesse momento, trazemos à nossa tela mental essa manifestação de entrega de Maria. Para sermos via de manifestação do Deus em nós, é preciso a sintonia fina com a sua vontade, que é a lei da vida. Precisamos, com Maria, aprender que obedecer a Deus e a sua lei não é se restringir. Muito pelo contrário, é alcançar a verdadeira liberdade.